Jó, capítulo 1. Nós vamos começar a leitura lá no versículo 1. Para quem esteve de manhã, já viu que eu voltei de férias, um pouco rouco, estive bem enfermo de sexta para sábado, mas hoje, pela graça de Deus, de manhã consegui pregar, e pela graça de Deus o povo foi edificado. E eu vou compartilhar com você um texto que nós estudamos como família semana passada. Semana passada nós estávamos de férias, mas nós não deixamos de adorar o Senhor porque é dia do Senhor. E como família nós nos sentamos, adoramos o nosso Deus e estudamos juntos esse texto lá em casa. E quando nós estudamos esse texto, Deus falou poderosamente ao meu coração. Eu disse a você que nesses 10 dias de férias eu li o livro de Jó. Então eu quero meditar com você nesse texto da palavra de Deus, a partir de Jó, capítulo 1, nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Assim diz a palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jodebalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora vocês vão ler responsivamente comigo o capítulo 2, até o versículo de número 13. Leiamos responsivamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Vocês.
Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um no seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente com ele e consolá-lo. Todos juntos, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala ao nosso coração. Pai, glorifica a Ti mesmo, ó Deus, ao Filho Jesus Cristo, ao Teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. E que enquanto ouvirmos a exposição da Tua palavra, que nos deixes conhecer-te mais. Fala conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Porque eu estou sem voz, eu não vou contar a história toda de novo. Então você já ganhou metade de tempo no sermão. Mas, ao estudar esse texto com a minha família na semana passada, uma pergunta subiu à minha mente. O que é mais importante na vida? Nós temos muitas bênçãos, muitas dádivas, muitas prioridades, muitas responsabilidades, mas eu quero lhe perguntar nesta noite, em nome de Cristo Jesus, o que de fato é mais importante na sua vida? Ao olharmos para a vida de Jó, a primeira pergunta que nós fazemos é o seguinte: será o sucesso o que é mais importante na nossa vida? Se você observar comigo o versículo de número 3 do capítulo 1, a palavra vai dizer que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, uma junta é 2. Tá certo? Então são 1.000 animais, 500 jumentas, era numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que Jó era o homem, o maior de todos os do Oriente. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha 11.500 animais naqueles dias. E muita gente trabalhava para ele. Ele era um homem extremamente bem-sucedido. Talvez você diria, Jó é um homem muito abençoado. Mas você acompanha no texto comigo, que um dia os servos de Deus, os filhos de Deus, os anjos vieram comparecer diante do Senhor. E aí Satanás veio no meio deles. E o Senhor perguntou para Satanás: Satanás, de onde vens? E ele diz: eu sou o dono da primeira agência turística que existe. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Satanás Travel, né? Travel do demônio, Hell's Travel. Ele andava viajando por todo mundo. E o Senhor virou para ele: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí então Satanás: é claro, o Senhor passou uma cerca ao redor dele, abençoou as obras das mãos dele.
Tira tudo quanto ele tem e não verá se ele não blasfema na sua face. E o Senhor aceitou a aposta. E você contemplou comigo aqui que num só dia, em 3 ocasiões distintas, Jó entrou em plena falência, em grande bancarrota. Você viu aqui dizendo que os bois lavravam, os jumentas paciam, e os sabeus vieram e os levaram. Depois caiu fogo dos céus e consumiu, querido, aqui diz o texto, as ovelhas. E depois vieram os caldeus em 3 bandos e levaram os camelos. Jó, que era o homem mais rico da terra, se tornou o homem mais pobre da terra num só dia. Então você há de convir comigo, que ainda que seja uma bênção, ser bem-sucedido nesse mundo, o sucesso não é o que nós temos de mais importante na nossa vida. Porque um dia você pode ser próspero, e no outro dia você pode vir a não ter nada. É por isso que nós temos que nos regozijar com o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O teu sustento vem do Senhor. Se Deus te der sucesso, aleluia, louvado seja Deus. Mas entenda muito bem que ser bem-sucedido não é a maior bênção que você tem na sua vida. Porque você pode ser bem-sucedido e um dia perder tudo quanto tem. O que é o mais importante na vida? O sucesso não é o mais importante. Mas talvez você me diria, pastor, o que é o mais importante na vida? Serão os nossos filhos o que nós temos de mais importante na vida? A Bíblia nos conta que Jó tem uma família maravilhosa, ele tem 10 filhos. E você vê aqui o que o texto vai dizer para nós, no versículo de número 4, que seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, convidavam suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. A família de Jó não era qualquer família, era uma família unida. Enquanto nós vemos muitas famílias, até de pessoas dentro da igreja, que os irmãos vivem desentendendo entre si, os filhos de Jó têm o prazer de fazer banquetes e comerem juntos, e convidam as suas irmãs e celebram a Deus. E Jó leva tão a sério sua vida e a vida de seus filhos diante de Deus, que depois que acontecem aqueles banquetes, o versículo 5 diz que, quando passava os banquetes, ele se levantava de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número dos seus filhos, e dizia, talvez meus filhos tenham pecado contra Deus e blasfemado. E assim Jó o fazia continuamente. O que é o mais importante na vida? Serão nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor. São presente que Deus nos deu. Eles são tremendamente importantes para nós. Mas o texto nos diz que naquela tratativa com Satanás, Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo quanto Jó tinha. E a pior notícia daquele dia trágico na vida de Jó é que veio um vento do deserto que bateu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu, e os 10 filhos morreram num só dia. Jó continuou crente. Eu conheço pessoas que servem ao Senhor enquanto seus filhos andam no caminho de Deus. Mas depois que seus filhos se afastam, ou se os filhos têm um problema de saúde, elas se rebelam. E elas fecham o coração contra o Senhor. Nós amamos nossos filhos. Todos os dias, virtualmente, nós damos a vida por eles. Mas nossos filhos não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nós temos que ensiná-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Nós temos que inculcar a palavra deles ao deitar, ao levantar, em casa e no caminho. Nós temos que fazer deles discípulos de Cristo. Mas se porventura, depois que eles saírem debaixo da nossa autoridade, de dentro da nossa casa, eles se apartarem dos caminhos do Senhor, nós não vamos entrar em depressão e não vamos perder a nossa alegria de viver. Nós vamos orar por eles, nós vamos chorar por eles. Nossos filhos são importantes, mas eles não são a primeira prioridade da nossa vida.
Quem esteve no culto de manhã há de se lembrar que eu contei de um abençoado pregador do nosso país, cujos filhos chegaram para ele e disseram: pai, por favor, não pregue mais para nós. Nós não queremos saber do seu Deus e do seu Cristo. Nós vamos viver conforme a nossa incredulidade. Se o seu filho falar isso para você, você vai perder sua fé? Você vai deixar de confiar no Senhor? Você vai perder a alegria da sua vida? Nós não estamos preparados para ver nossos filhos partirem. Mas se um dia Deus levar um filho antes de nós vamos deixar de crer no Senhor? Ainda que seja a dor mais excruciante que alguém possa viver deste lado de cá do céu, você vai deixar de seguir seu Deus? Quem é o seu Deus? O Senhor ou os seus filhos? Quando nossos filhos são nossos deuses, nós os colocamos no lugar de Deus. E, consequentemente, poderemos cometer dois erros. Ou nunca os confrontaremos e os corrigiremos, e eles vão se desviar e apartar do caminho do Senhor, porque nós não podemos corrigir nossos filhos, eles são perfeitos. E aí, então, não corrigindo, eles precisavam de correção, eles vão sair da presença de Deus. Mas o outro erro que podemos cometer é colocar uma expectativa maldosa sobre eles. E eles não vão atender a nossa expectativa. Amados irmãos, um livro maravilhoso que eu li alguns anos atrás e já reli várias vezes foi Deuses Falsos, do Dr. Timothy Keller. Dr. Timothy Keller contava a história de uma mulher que tinha amizade com a sua família, que não podia ter filhos. E ela tentou desde os 20, 30, já depois da metade dos 40 conseguiu. E ela colocou toda expectativa nos filhos dela. E ela queria que os filhos dela fossem os melhores alunos da sala, tirassem as melhores notas, fossem os melhores na música, os melhores no esporte. E a pressão sobre aqueles meninos foi tão grande que um deles se desviou e não quis saber de mais nada. E o outro se tornou um fraco, deprimido, incapaz de tomar qualquer decisão. Tamanha era a pressão da mãe sobre a vida dele. Se você colocar os seus filhos no lugar de Deus, você fará mal a eles. Pastor, então o que eu devo exigir do meu filho? Você tem que ensinar ele a ser discípulo de Jesus. E exigir, conforme a capacidade dele, que ele faça o melhor para a glória de Deus. O que é mais importante na vida? É ser bem-sucedido? Vimos que não. O que é mais importante na vida? São nossos filhos? Eles são muito importantes, mas ainda não é o mais importante na vida. Mas talvez você me pergunte: pastor, ser ou não ser, eis a questão, o que é o mais importante na vida? Será a resiliência o que nós temos de mais importante na vida? Quando você olha para esse capítulo 1, Jó nos surpreende, irmãos. Ele perde num só dia 11.500 animais. Mas isso não é nada diante da dor de perder 10 filhos. Perder um filho só já seria terrível. Perder 10 de uma vez é uma dor que eu nem consigo descrever. E a Bíblia nos diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto. O povo da antiguidade expressava que o seu coração estava dilacerado, rasgando as suas vestes. Rapou a cabeça em sinal de humilhação. Prostrou-se em terra e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 22 que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É impressionante a resiliência de Jó. Jó expressa o luto, ele chora, ele sofre, ele rasga, ele rapa a cabeça. E Deus aceita o choro e a lágrima de Jó. Jó reconhece a sua limitação. Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Eu não vou levar nada para a minha tumba desse mundo. Mas ele reconhece a soberania de Deus. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. E para nos deixar perplexos, Jó adora a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que tudo isso ele não pecou.
nem atribuiu a Deus falta alguma. É importante, irmão, ser resiliente na tribulação. A palavra de Deus em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Quando você conhece a Deus, você vai ser resiliente no meio da tribulação. E é extremamente importante ser resiliente no dia da dificuldade. Mas é muito difícil, irmão, ser resiliente quando essa dificuldade dura 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Alguns comentaristas acreditam que Jó passou pelo menos 6 anos naquela provação terrível. E nesse primeiro momento ele teve uma reação maravilhosa. Mas depois, quando você vai ler os discursos de Jó em todo o livro, você encontra Jó desesperado. Você encontra Jó quase que colocando Deus no banco dos réus. Você encontra Jó angustiado, Jó sofrendo, Jó sofre. Resiliência é importante. É saber reagir bem diante dos momentos de dificuldade. Mas se a dificuldade persevera, nós precisamos contar demais com a graça de Deus na nossa vida. O que é o mais importante na vida será o sucesso, não é? São nossos filhos, não é? É a resiliência? Também não. Pastor, então o que será o mais importante na vida? Será a nossa saúde. Quando você olha para o capítulo de número 2, os anjos vêm à presença de Deus adorá-lo de novo. E lá está um penetra. Satanás foi o primeiro penetra da história, né? No meio dos filhos de Deus. Mas é claro que Deus deixou ele entrar ali. E queria que ele lá fosse, só por isso ele foi. E ele, Satanás, de onde você vem? Rodeando a terra, dando uma volta por ela. Cuidado em você que acha que o objetivo da vida é só rodear a terra e dar a volta por ela. Viajar é benção, né? Mas Deus nos colocou para dar fruto. Satanás, se ouviu, observaste meu servo Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Embora você me incitasse com ele sem causa para consumir, ele continua mantendo a sua integridade. E de repente, irmão, Satanás vira e fala para Deus: pele por pele, tudo quanto tem o homem vai dar pela sua vida. Estende a mão, toca-lhe nos ossos e a carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás é extremamente mau. Ele já tinha destruído tudo que Jó tinha. E quer ofender e desafiar a Deus, dizendo para Deus que é impossível que alguém sirva a Deus no meio da dor, no meio da angústia, no meio do sofrimento. É impossível que alguém ame ao Senhor e tema o seu nome. E o Senhor diz a Satanás: eis que ele está em seu poder, poupa-lhe a vida. E a Bíblia nos diz que o diabo feriu a Jó de tumores malignos. Imagina, irmão, câncer. Do lado de fora da pele, de dentro. Começando, diz o texto aqui, a planta do pé até o alto da cabeça. Jó se tornou um câncer vivo. Ele sentou-se nas cinzas e pegou caco e começou a raspar a sua pele. A dor daquele homem era terrível. Não existia, amados irmãos, nenhum tipo de anestesia naqueles dias. E ele sentado raspava, a sua pele se tornou fétida, pútrida. Ele era a morte diante dos olhos de todos. A saúde é importante. Mas enquanto Jesus não voltar, nossa saúde não vai durar para sempre. Vai ter um dia que nossa saúde pode falhar. E aí é o seguinte: se nós só servimos a Deus quando nós somos saudáveis, então nós revelamos que nós não tínhamos Cristo em nosso coração. Jó, mesmo sofrendo imensamente, continuou crente, mesmo no meio da adversidade. No mínimo 6 anos, Jó passou naquela situação horrível, cancerígeno, diante dos olhos de todos, pedindo para morrer, pedindo para que Deus o matasse. Deus não o matava e a sua dor era terrível. Jó sofreu na sua saúde.
Eu quero dizer para você que todos nós devemos cuidar muito bem da nossa saúde. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, que se porventura a sua saúde falhar, que você não perca a sua fé em Deus. Se você passar por uma enfermidade, que você não perca a sua esperança em Jesus. Porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Nós temos que cuidar da nossa saúde, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu já vi gente que só comia folha, que só fazia dieta, que não tinha nada de errado, de repente dá um infarto fulminante, pum, tombar e cair. E conheço gordinhos como eu, que gostam de comer uma carne boa, que de repente foram vivendo. Não estou induzindo a você, mas tem outros também que dão infarto, outros gordinhos, tá bom? Toma cuidado. A saúde é importante. Mas se nós perdemos a saúde, nós não vamos deixar de servir o nosso Deus. E se você passar por uma enfermidade, não significa que o seu Deus deixou de amar você. Talvez você não entenda o que está acontecendo nesse momento, mas o Senhor tem um propósito maior para a sua vida. E Ele diz para você, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E agora, reverendo, quem poderá nos ajudar? O que é o mais importante na vida? Será o sucesso? Serão nossos filhos? Será a resiliência? Será a nossa saúde? Temos visto que esses não são, ainda que sejam muito importantes, as primeiras prioridades da nossa vida, o que é mais importante na vida. Então, pastor, o que será mais importante na vida? Será o nosso casamento? É impressionante você olhar para o texto, que o diabo não toca na mulher de Jó. Você prestou atenção nisso? Por quê, pastor? Qualquer resposta é mera elucubração filosófica ou teológica. O texto não fala por quê. Talvez nós possamos entender, né? Mas eu estou elucubrando com você, tá? Que Deus disse, não toca nele, a mulher é uma só carne com ele. Né? A mulher é só uma com ele. Mas Deus tocou na saúde dele. Outro dia eu ouvi outra pessoa dizer o seguinte, que Deus não tocou, o diabo não tocou na mulher de Jó porque ele pretendia usá-la. Então, como ela era útil para os propósitos dele, ele não tocou nela. É verdade. Ele usou a vida dela. Nós não sabemos. Mas mesmo assim, Jó continuou ali casado com aquela mulher. Mas chegou um dia que ela não aguentou. Ela virou para Jó e falou assim, você ainda continua crente, rapaz? Será que você não viu que sua vida acabou? Você perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, você é um caco velho, você não vale nada. Você ainda conserva a sua integridade. Blasfema contra Deus, amaldiçoa a Deus, larga a Deus de lado e se mata, Jó. Acaba com a sua vida. Já parou para pensar, a mulher da sua vida virar para você e falar assim, por que você não se mata? Por muito menos eu já vi muita gente pedir o divórcio. O casamento é uma bênção. Mas ele não é o que temos de mais importante na nossa vida. O grande problema de muitas pessoas é que elas colocam o seu cônjuge no lugar de Deus. E quando elas colocam o seu cônjuge no lugar de Deus, Deus vai permitir que o seu cônjuge fale, para que você reconheça que o seu cônjuge não é Deus. Nesses 22 anos de casado, irmãos, vocês devem imaginar, 22 anos de casado e de pastor, vocês devem imaginar que eu já aconselhei muita gente no que diz respeito a aconselhamento conjugal. Houve uma época no meu ministério, em outro lugar que eu pastoreei, que tinha
8 casais em crise com problemas de adultério. Eu me levantava 4:30 da manhã, 5 horas para ir para o gabinete, para aconselhar pessoas, para ninguém ver que o casal estava em crise, quase se separando. Eu deitava meia-noite, 11 horas, achei que eu ia morrer naquela época. Cleuzinha me acompanhou, eu falei assim, não estou aguentando. 5 horas da manhã, estava lá no gabinete. E de repente, muitas vezes acontecia o seguinte, que a pessoa tirava Deus do primeiro lugar da sua vida e colocava o seu cônjuge. Então ela tinha uma expectativa grande sobre o seu cônjuge. E Deus então permitia que aquele cônjuge falhasse. E aí então a pessoa ficava irada porque o Deus dela falhou. E aí havia uma grande crise. Me lembro uma vez de um casal que entrou no gabinete, os dois se insultando, atacando um ao outro. E aí eu perguntei para eles assim, como é que está a vida devocional de vocês? Reverendo, não tem nada a ver com vida devocional, não. Esse homem que é um bruto, que não sei o que, que não sei o que. Falei, minha irmã, não tem não. Quanto tempo a senhora ora por dia, minha irmã? O senhor está lendo a Bíblia, meu irmão? Falei, não tem nada a ver com sua vida devocional, não. Isso aqui só está acontecendo porque a senhora não tem vida devocional. Porque a senhora colocou seu marido no lugar de Deus. Então, se vocês querem se arrepender de alguma coisa, está na hora de a senhora pedir perdão para Deus, porque a senhora fez desse homem seu ídolo. E ele fez da senhora um ídolo também. Então é hora de se arrepender e começar a colocar essa pessoa no lugar de Jesus. Tim Keller cita um pensamento de C.S. Lewis que eu acho maravilhoso. Ele diz o seguinte, que nós só podemos amar nosso cônjuge corretamente quando nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Se nós colocarmos o nosso cônjuge no lugar de Deus, nós não o amaremos como deveremos. Mas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, então nós, amando a Deus sobre todas as coisas, daremos mais amor ao nosso cônjuge. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. O seu casamento é uma bênção. Essa pessoa é uma só carne com você. Mas se porventura houver uma traição, você não vai se matar. Se porventura um dia essa pessoa levantar para você e falar assim, cansei, estou indo embora. A sua vida não acabou. Você vai pensar que acabou. Se um dia alguém disser para ele, olha, você se mata, não aguento mais te ver. Você vai sofrer tremendamente. Mas se você for crente, você vai continuar andando com Jesus. Nosso casamento, depois da nossa fé em Deus, deve ser nossa prioridade. Mas ele não é o mais importante na nossa vida. Pastor, o que será o mais importante na vida? Ah, pastor, são meus amigos, pastor. A gente vem para o culto, come uma pizza, um sanduíche depois, no acampamento conversa até tarde, e às vezes fica brincando no WhatsApp, a mulher vai dormir, a gente fica jogando joguinho até de madrugada à noite. Meus amigos são tudo de bom. Eu ouvi alguém denunciando aí alguma coisa. Meus amigos são um presente maravilhoso. Jó caiu em bancarrota, irmãos. Vieram 3 amigos dele. O texto fala de Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita. Combinaram de irem juntos consolarem Jó. E a situação é tão terrível que eles, levantando os olhos de longe, não reconhecem Jó e começam a chorar de longe. E aqui diz o texto que eles rasgaram o manto e eles lançavam pó sobre a cabeça. Meu Deus, meu amigo, ai, uma semana inteira. Meu Deus, como é que aconteceu isso com o Jó? E choraram. Uma semana. 7 dias. Foram os melhores amigos da terra. Mas depois misericórdia. Durante 7 dias, eles nem falaram nada, só choraram.
foram os melhores amigos da terra. Mas quando Jó começou a desabafar, eles começaram a bater em Jó, e algumas palavras deles são muito bonitas, eles se revelam bons teólogos, mas a motivação deles não está certa. Eles querem lavrar em cima de quem está sofrendo. E quando Deus vai restaurar a sorte de Jó, lá no capítulo 42, Deus os repreende por causa daquilo que eles falaram. E Deus disse que para que eles não sejam amaldiçoados, Jó tinha que orar por eles. E Jó orou por eles no final. O que significa isso, irmãos? Nós podemos ter bons amigos. Nós temos que cultivar boas amizades. Elas podem ser úteis para o reino. Mas nossos amigos podem falhar conosco. E algumas vezes eles vão falhar. Algumas vezes eles podem nos julgar de maneira equivocada. Algumas vezes eles podem ter inveja de nós e não querer o nosso bem. Nós não podemos colocar a nossa esperança última nos nossos amigos, porque eles são pecadores, eles são humanos, eles vão falhar. E é difícil aprender isso, porque às vezes a gente investe nas pessoas, a gente tenta dar o melhor para elas. E na primeira oportunidade que elas têm, elas pisam na bola e eles esfaqueiam pelas costas. Mas mesmo assim, você não vai deixar de abençoar essas pessoas, porque você é crente, você serve a Jesus. Eu, irmão, já tive a bênção de ter amizade, de abençoar a amizade de uma maneira maravilhosa, de pessoa comer na minha casa, investir, abençoar a pessoa, receber bom salário. A pessoa pisar na bola, me trair. E depois de alguns anos a pessoa voltar a falar comigo. Minha própria família ficar perplexa. Como é que você ainda conversa com essa pessoa? Eu falei, o Evangelho manda eu fazer isso. E Deus me deu a bênção de ver amizades restauradas. Depois de muitos anos. Mas para isso nós precisamos entender que ainda que pessoas falhem conosco, nenhuma falha que cometerem contra nós vai se comparar às falhas que nós cometemos contra o nosso Deus. E se o Senhor nos perdoou dos nossos horríveis, feios e tristes pecados, nós também podemos perdoar os nossos amigos. Mas, por favor, não coloque os seus amigos no lugar de Deus. Eles não são a razão da sua felicidade. Pastor, então, o que é o mais importante na vida? Temos visto que não é o nosso sucesso, não são nossos filhos, não é a nossa capacidade de resiliência, nem nossa saúde, nem nosso casamento, nem nossos amigos. Pastor, o que é o mais importante na vida? Sabe o que é o mais importante na vida? É o nosso relacionamento com Deus. O que é o mais importante na vida? O nosso relacionamento com Deus. Sabe o que define a nossa identidade? O que Deus diz a nosso respeito. Pasme comigo, o próprio Deus fala 3 vezes sobre Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. O livro começa dizendo isso. Depois o Senhor diz a Satanás, no versículo 8 do capítulo 1, observaste o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Depois o versículo 3 do capítulo 2 diz, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me citasses contra ele, para o consumir sem causa. O que é o mais importante na nossa vida, irmão? É o nosso relacionamento com Deus. O próprio Deus 3 vezes diz de Jó, ele é íntegro. Íntegro significa que Jó é a mesma coisa publicamente e no secreto. Ele é reto, ele busca viver em santidade. Ele teme a Deus, ele adora a Deus, ele ama a Deus, ele serve a Deus com todo o seu coração. E ele se desvia do mal, a tentação vem até ele, ele não corre rumo à tentação, ele corre para o outro lado. A Bíblia não tem no hebraico superlativo.
É por isso que no Antigo Testamento você não vê, quando fala do atributo de Deus, que ele é santíssimo. Hebraico não tem superlativo. Quando é um superlativo é santo, santo, santo. Quando um judeu quer enfatizar uma coisa, ele repete. É por isso que Jesus diz: em verdade te digo, em verdade é amém. Ele começa, amém, amém. Mas quando o judeu quer enfatizar algo muito, ele diz 3 vezes. E Deus diz 3 vezes que Jó é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó não é um falso. Ele vive uma vida íntegra. Ele é um homem, mesmo homem, em secreto e em público. Ele é um homem que busca viver em santidade. Ele é um homem que adora a Deus, que vive para a glória do seu Senhor. E quando a tentação vem diante dele, porque vem diante de todos nós, Jó não corre para a tentação. Ele se desvia do mal, ele foge dela. Eu quero perguntar para você nessa noite: se Deus fosse falar algo a seu respeito, Ele poderia dizer que você é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Ele poderia dizer que você é uma mulher íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal? Mas mesmo tendo esse testemunho acerca da sua identidade, Jó é pecador. E nós vemos uma reação maravilhosa, característica de um homem muito piedoso nos 2 assaltos que ele enfrenta. Mas durante os seus anos de sofrimento, Jó vai gemendo. Ele bota Deus no banco dos réus. Ele se justifica, ele começa a se achar mais justo que Deus, porque ele não entende a razão pela qual ele sofre. E os seus amigos com a teologia equivocada dizem que o homem só sofre por causa de pecado. E não é o caso de Jó. Mas Deus, no final do livro, vai mostrar para Jó que ele não é nada, que ele é um pecador. E quando ele contempla a glória de Deus, no final do livro, ele diz para o Senhor: pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem sou eu que dizia para o Senhor o que o Senhor tinha que fazer? Eu me arrependo, me aborreço e me arrependo do pó e na cinza. Jó reconhece que é pecador. Mas veja bem, quem dita a identidade de Jó não é Satanás, não são seus filhos, não é seu sucesso, não é sua esposa, não é sua saúde, não são seus amigos. A identidade de Jó está fincada em Deus. É Deus que diz que ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é maravilhoso, irmãos. E mesmo sofrendo tremendamente, do meio do livro, Jó, mesmo questionando Deus, nunca perdeu a sua fé. Em Jó 19, 25 a 27, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó cria em Jesus. Jó é da época de Abraão, gente, é antigo demais. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. E ele diz, ele crê na ressurreição e na transformação dele. E ele diz: esse meu corpo vai ser revestido da minha pele e na minha carne eu verei a Deus. Eu verei o Senhor. Veja a fé de Jó. Ele crê no Senhor Jesus, ele crê na salvação, ele crê na vida eterna. E ele diz: eu o verei por mim mesmo. O maior desejo de Jó é ver a Deus. Meus olhos o verão, não outros. De saudade o meu coração se desfalece em mim. Jó está dizendo: ó Deus, como eu queria ver o Senhor. Jó crê no Senhor. Irmãos, o que nós temos de mais importante na nossa vida é o nosso relacionamento com o Senhor. Todas as outras coisas que eu falei são muito importantes, mas nós não podemos levar nenhuma delas conosco daqui. Daqui nós só levamos nossa fé em Jesus.
Daqui nós só levamos o nosso relacionamento com o Senhor. Quando nós partirmos deste mundo, tudo mais ficará para trás. E nós então veremos o nosso Senhor face a face. É por isso, irmãos, que a nossa identidade não pode vir do nosso sucesso. O seu valor não vem do sucesso da sua empresa, da sua posição pública, dos lugares que você ocupa na igreja, de cargos que você venha a ter. Seu valor não vem disso. Seu valor não vem do fato de que seus filhos sejam bem-sucedidos. Espero que eles sejam, oro por isso e vai ser uma bênção. Mas se eles não forem tudo aquilo que você esperava, você não vai perder a razão de viver. Ah, querido amigo e irmão, às vezes nós esperamos que você reaja bem. Mas se você não for resiliente, não reagir da melhor maneira possível, você não perde a sua salvação. Ah, se você tiver uma dificuldade de saúde, vai ser difícil, mas o Senhor não te deixa. Se você tiver uma crise no seu casamento, o Senhor vai continuar te carregando no colo. Se você tiver problema com as suas amizades, o Senhor não vai se esquecer de você. O que você tem de mais importante é seu relacionamento com Deus. O pai, quando vai falar de Jesus no dia do batismo, diz: este é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Essa palavra definiu a identidade de Jesus durante todo o seu ministério. Mesmo quando Satanás o questionava: se és filho de Deus, Jesus nunca duvidou. E até na cruz, quando o Pai voltou o seu rosto contra ele, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O mais importante na vida é que você tenha fé em Jesus, que você tenha um relacionamento vivo e pessoal com Deus, que você saiba que a sua identidade não está definida pelo seu próprio desempenho ou pelas bênçãos que você recebe, mas a sua identidade é valorosa porque você foi eleito soberanamente por Deus antes da fundação do mundo, redimido na plenitude dos tempos por Cristo na cruz do Calvário, selado com o Espírito Santo da promessa. Deus mora dentro de você, Ele fala com você na palavra dEle, Ele nunca vai te abandonar. Isso é o que você tem de mais importante na vida. Se você entende que Jesus é a maior bênção que você tem e o maior tesouro que você tem, comece então a priorizá-lo. Faça dele de fato o maior amor da sua vida. Se você entende que nunca ninguém amou você como Jesus te ama, a ponto de dar a vida na cruz em seu lugar, pare de viver para você mesmo e comece a viver para a glória dele, para conhecê-lo mais, para ter um relacionamento vivo e pessoal com ele, para ser cheio do Espírito Santo. Porque você crê em Jesus, você pode ser mudado. Espero um dia que Deus possa dizer a seu respeito que você é homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, porque Cristo morreu na cruz para te salvar. Que Deus possa dizer de você, minha irmã, que você é mulher íntegra e reta, temente a Deus, que se desvia do mal, porque Cristo morreu na cruz para te salvar. Que você priorize o seu relacionamento com Deus. Se você está aqui e ainda não creu em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, creia nele como filho de Deus. Ele morreu na cruz para te salvar. Diga: Senhor, eu me arrependo, perdoa-me dos meus pecados, vem morar no meu coração, Jesus. A Bíblia diz que se você crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, você vai receber a vida eterna. É como se Deus tomasse o martelo no tribunal dele e dissesse: eu te declaro justo, eu te declaro inocente, eu perdoo todos os seus pecados, eu te amo, porque meu filho Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Hoje o Senhor está te propondo um relacionamento de amor. Receba Jesus como seu único Senhor e Salvador e você vai ter a vida eterna, a paz com Deus. A sua vida será mudada. Se você já recebeu, hoje a implicação da palavra é: pare de colocar seus familiares, seus projetos, sua vida no lugar de Deus. Abandone todos os ídolos nesta noite.
Peça perdão ao Senhor e diga para o Senhor que você quer conhecê-lo mais, porque Ele é o maior amor da sua vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos permita crescer em nosso relacionamento com o Senhor todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.